Olá pessoal, bem, hoje eu estou com um amigo meu aqui de longa data, né, contemporâneo, do conterrâneo, né, lá de Belém, né, eu sou paraense, né, estou aqui com o Thiago. O Thiago, ele é uma pessoa que está há muito tempo no food, a gente já trabalhou junto, ele já me ajudou na minha empresa. Eu tive um restaurante, né, e depois de um tempo aqui eu estou empreendendo, tentando ajudar o setor de food, então eu fui buscar aqui, né, para beber da água do conhecimento dos amigos, tá bom? Né? Eu vou apresentar você, Thiago. Fico até nervoso porque você tem aqui um histórico aqui, né, grande aqui, tá bom? Né? Então você é CEO da Fava Hospitalidade, está há 14 anos no mercado, já ajudou na inauguração de 52 hotéis e restaurantes. Esteve à frente de restaurantes como Kinoshita, Atmo, Antonieta. Kinoshita, para quem não sabe, ele é, né, estrela Michelin, o Atmo, enfim, top e o restaurante. Antonieta é melhor, acho que cozinha, né, segunda vez já de São Paulo para comida italiana. É mestrando em hospitalidade. Parece que até o final do mês de setembro, né, vai concluir seu mestrado, a defesa da tese. Também graduado em gastronomia, com gestão aqui em marketing, né, tem pós também em negócio, setor de alimentação e gestão. Professor em curso de gestão, hotelaria, gastronomia e mercado de luxo. Membro do Food Service Consult Society International, né, é a associação que reúne os melhores consultores do mundo. Tiago, eu li aqui, mas se apresente que é melhor. Muito obrigado, obrigado pelo espaço, obrigado pela introdução. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo, que você está fazendo junto com o teu time. Eu fico muito feliz com esse reencontro nosso. Também fico muito feliz da ferramenta que você desenvolveu pensando em tecnologia para apoiar, né, o negócio da hospitalidade, que são os restaurantes, os hotéis. Em um momento em que a questão da mão de obra, a questão de profissionais tem sido tão falado, é muito importante empresas como a sua nos apoiar nesse processo de captação para que seja menos doloroso para duas partes, tanto para o candidato quanto para a empresa. Então, parabéns pelo trabalho e fico honrado também de falar aqui e ter um espaço para a gente conversar. Boa. Gente, Ó, só para falar aqui, né, gente? O Tiago, ele passou diversas operações, né, e ajudou, né, a inauguração de um monte de restaurantes. E aí, fazendo aqui os vídeos, né, sempre surgiu um tema que é assim, por onde começar? Você vai começar um negócio, uma empresa e tal. Só que às vezes você não é do setor de food, né? Você começa a pesquisar num monte de lugar, né? Aí vai lá no Sebrae, vai na internet, vê influencer e tal, né? Mas na hora de começar mesmo, a gente sempre recomenda, né, que você procure alguém no meio, alguém do setor, né? E aí o Thiago tem um papel, né? Ele com a Favo fazem isso muito bem. Então a gente pensou, assim, vamos criar um bate-papo, né? Para falar assim, e o tema era assim, Thiago, eu tô com esse tema aqui, o que que você acha, né? Eu vou trazer esse tema aqui para a gente falar aqui, que é o tema da ideia ao primeiro prato, né? É uma loucura isso, o cara, né, tem uma ideia para fazer um restaurante assim, 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 comida A, região A e tal, aí tem que pensar, né, no layout, nos pratos, né, cardápio, a decoração, a arquitetura, a cozinha, tudo. Tiago, acho que você deve ter uma metodologia para isso, algum estudo, enfim, por favor, né, se puder trazer como é que um dono de restaurante, né, o que ele deve fazer, por onde começar, enfim, traga aí um pouco do seu conhecimento, por favor. legal. Obrigado pelo tema também, é um tema que eu particularmente gosto muito, que é o que de fato a gente faz na Favo, né, no dia a dia. Então, quando eu montei a Favo, foi numa necessidade que a gente vinha, que o mercado vinha apontando muito, que era, Thiago, eu quero abrir um restaurante, quero abrir um hotel, eu não faço ideia por onde começar. E aí eu comecei a desenvolver a empresa com uma consultoria focada nesses empresários que estão abrindo um negócio. Qual seria a primeira etapa? Por onde ele teria que pesquisar fornecedores? Quem seriam os profissionais que ele teria que contratar? E a gente começou a desenvolver nossos primeiros restaurantes nesse formato de consultoria. De um tempo para cá, eu comecei a trazer profissionais para dentro da Favo para poder desenvolver um restaurante ponta a ponta. Então, hoje, dentro da Favo, eu tenho profissionais que vão desde o plano de negócio até a etapa de branding, arquitetura, alguns casos de cardápio e treinamentos. A gente consegue fechar o ciclo
do empresário, e hoje tem restaurantes que a gente abre de ponta a ponta. E essa sua pergunta é muito importante, porque quando você coloca um restaurante no ar, né, quando você começa um projeto, eu digo quando se liga o taxímetro, quando você começa a alugar o ponto e contrata a obra, aí essas tomadas de decisões têm que ser muito rápidas. E se você não planejou antes de fazer isso, o pessoal de arquitetura vai te perguntar, mas Rodrigo, o que você vai servir na tua cozinha? Quantos pratos você vai ter? É italiano, é francês? Você vai falar, nossa, ainda não decidi o cardápio. Isso provavelmente vai ter um impacto durante todo o teu projeto, porque para que a gente comece um planejamento, minimamente você tem que saber quais são as linhas de serviço que você vai fazer nesse seu negócio. Porque você pode querer fazer pizza, aí você vai ter que ter um forno de pizza. Você pode querer fazer parrilha, e aí você vai ter que ter uma churrasqueira, vai ter que ter uma parrilha ali com uma exaustão dedicada, e enfim. Então, essas tomadas de decisões, elas são muito importantes. Quando a gente vai tirar e hoje na Favo tem muito empresário que nos contrata para poder tirar do papel um projeto, a gente começa entendendo se ele já possui o local, se ele já tem um local, se ele já alugou um ponto, se ele já tem visto um ponto. Se ele não tem, eu digo que é o melhor cenário, porque a gente começa a extrair dele o que ele gostaria de fazer. Então, Rodrigo, o que você gostaria de você? Como você se enxerga? Quais são suas habilidades? Qual o estilo de cozinha que você se sente confortável? E na paralela, a gente começa a pesquisar também o que para aquela região e para aquele formato de negócio que você está montando seria o melhor negócio ideal. Então, vamos dizer, estamos na Faria Lima, em São Paulo, uma região super adensada para almoço. Que isso não significa que é uma regra geral, mas é bem provável que um buffet bem executado de almoço ali naquela região possa ser um bom negócio. E a gente vai estudando de acordo com a região, de acordo com o que o Rodrigo consegue executar, o que esse cliente, o que esse empresário consegue executar. Não adianta eu trazer um negócio muito diferente para ele e ele não vai conseguir tirar do papel depois de implantado. Depois de entendido esse local e uma prévia do conceito, né, entendido o plano de negócio dele, quanto tem-se de investimento, quanto ele pretende investir nesse negócio, qual a expectativa de payback, qual a robustez de folha de pagamento. Depois de desenhado esse plano de negócio, a gente parte também para a arquitetura. A arquitetura ela vai direcionar todas essas áreas junto com o que a gente chama de branding, que é uma palavra tão comentada hoje, né? Que é o branding, a marca, né? Então a gente começa a desenhar essa marca junto à arquitetura para entender qual paleta de cores vai usar, como vai ser a identidade, como vai ser a linguagem desse restaurante ou desse hotel, como é que vai ser a experiência dentro desse ambiente, o que essa marca quer falar. E a arquitetura vai tangibilizando tudo isso. Junto à arquitetura, que aí você vê especificação de piso, parede, mobiliário, você tem que pensar na funcionalidade. Mesas e cadeiras, elas precisam ser funcionais. Não adianta a gente pensar em design sem pensar na funcionalidade. Não adianta eu pensar num artesão que vai fazer essa cadeira, aquela mesa, sem eu pensar se ela é funcional ou não para o meu restaurante, para o tipo de negócio. Vou dar exemplo. Um restaurante que tem sofá, ele não pode ter mesas que tenham aqueles 4 pés encaixados nela. Ela precisa ter aquela mesa que tem aquele... Isso parece simples, mas a gente cotidianamente tem esse erro em alguns restaurantes, que aí o cliente tem que afastar a mesa para ele encaixar. Da mesma maneira, de alguns formatos de salão que o garçom não consegue passar. Então, primeiro é a funcionalidade. O restaurante ele é um negócio, então ele tem que ser funcional no fim das contas. E em arquitetura, a gente também tem os projetos complementares, que são projetos de cozinha, que são bem específicos, saber qual é o pátio de equipamento, saber as legislações. Hoje, você tem que ter uma iluminação correta para a cozinha, você tem que ter uma especificação de piso correto para a cozinha, você tem que ter bancadas em aço inox. Tem várias especificações que hoje, se você entrar nas especificações da vigilância sanitária, você tem lá
Tudo é detalhado do que você precisa. Aí depende muito de cidade para cidade, mas geralmente não muda muito, dá para considerar a legislação nacional. Depois disso, a gente começa a afinar um pouco mais a ideia e já deixar as partes sistêmicas já pré-cadastradas. Então, decidi que eu vou seguir meu restaurante com pizza, que eu vou seguir meu restaurante com buffet. Você começa a desenhar os teus controles, né? Ficha técnica, rede de fornecedores, fazer pré-cálculos lá de ficha técnica para você já entender o Deixa eu teu entender, custo. Thiago, a Favo, assim, no modo geral, vocês também ajudam nessa parte, assim, de, olha, tem fornecedor para A, B e C. Tem, Como é que, como é que um cliente na ideia lá, né? Você pega pela mão, enfim. hoje depende das áreas, né? Então, se a gente no projeto está com arquitetura, toda especificação de mobiliário, equipamentos, tudo a gente vai passar uma lista com esses equipamentos e também vai passar os fornecedores para que nossos clientes possam orçar. Tiago, consegui um equipamento em tal lugar com valor menor, não é um problema, desde que ele seja funcional e que ele seja testado no mercado. Não adianta trazer um equipamento ou um móvel que nunca foi testado ou que a empresa que está confeccionando não tem um histórico no mercado, que pode ser que você tenha um possível problema. Uma coisa muito importante para equipamentos é não só a qualidade dele, mas como a reposição de peças, a Sim. manutenção. Porque às vezes você importa algum equipamento que não tem manutenção no Brasil. E aí você trava aquele equipamento num eventual defeito. Então E para tudo isso a gente um analisa antes de indicar esses fornecedores. e para um setup assim, né, como se for um restaurante, né? Imagina, italiano assim. Quem é que vai fornecer massa lá, trigo, enfim, né, o tomate, enfim, os ingredientes lá. Vocês têm isso aí, uma lista, enfim, você faz o setup do sistema, do RP, do, né, como você A falou gente lá, faz o tem vários cardápio e tal. fornecedores homologados, mas alimento é uma seara quase que infinita. Sim. E depende muito da região também. Então, por exemplo, a gente faz restaurante no Brasil inteiro e tem lugares no Brasil que a gente não consegue nem ligar para fazer um pedido. Você tem que ir no Ceasa da região, Tá você bom. tem que buscar um mercado. Então, não tem um padrão tão claro quando a gente fala de Brasil. Mas vamos supor, em São Paulo, a gente tem praticamente homologados os principais fornecedores. Hoje mesmo, a gente vai desde hortifruti, cebola, cenoura, tem pelo menos aí uns 5 hortifruti que a gente gosta e que funcionam nos nossos clientes, né, funcionou nos nossos projetos, como a caviar, que tem um outro restaurante nosso que a gente está abrindo, que vai servir caviar e ele tem um menu de caviar. E fornecedor de caviar não é tão fácil de encontrar Uhum. de qualidade. Então, a gente tem uma lista de alguns fornecedores que trazem caviar para o Brasil e a gente faz essas indicações. Mas é muito pontual, tem muito projeto nosso que a gente não faz o cardápio e daí o chefe que está ali à frente do restaurante, ele mesmo tem os fornecedores e ele vai tocando esse processo. Mas quando nossos clientes precisam ou quando o cardápio é feito pela Favo, a gente super indica os fornecedores também. Perfeito. Essa parte do sistema, que é onde eu estava, é muito importante porque muito empresário deixa o sistema para depois da implantação. Terminou a obra, ele, agora eu vou cadastrar. Mas quando você terminou a obra, você tem que acelerar muito o teu processo, porque quanto mais tempo você demora, mais tempo você deixa de faturar. E às vezes você já tem folha de pagamento contratada. Então a gente sempre sugere, enquanto está em processo de obra, já começar pré-cadastros em sistema, organizar o sistema, pré-desenhar a ficha técnica. Thiago, mas eu não tenho cozinha. Muitos restaurantes a gente fala, olha, enquanto a cozinha está em obra, testa na cozinha de um fornecedor, testa na cozinha, pode ser na cozinha de residência, pode ser numa cozinha alocada, mas já vai antecipando suas fichas técnicas, já vai entendendo o que você vai fazer quando você tiver a tua própria cozinha. E aí, mais próximo aí o lançamento do espaço, esse chefe de cozinha, esse cozinheiro pode voltar de novo nas fichas técnicas, já na cozinha própria, e só rever detalhes da cozinha. Mas o grande trabalho grosso ele já antecipou. Para que isso?
Ele entendendo a precificação dos produtos, ele já lança tudo no sistema. Não precisa estar a obra feita ou não, ele já deixa tudo lançado. Ligou a primeira lâmpada, terminou o último prego, ele já liga o sistema, já está lá tudo cadastrado, pronto para um PDV de venda pronto. E aí ele foca só em treinamentos, que daí entra toda a parte de treinamento para a equipe, que é um grande fator decisivo para como o teu cliente vai enxergar teu restaurante. Que muito empresário acaba deixando o treinamento um pouco de lado. Terminou tanta coisa, já teve tanto estresse na obra, já tem tantas informações, aí ele já está querendo fazer caixa, e aí termina a obra e ele já quer abrir na próxima semana. E não dá o tempo para a equipe absorver também todo o conhecimento que precisa, para a cozinha testar o que ela precisa testar. Então, se você antecipa todos esses processos mais burocráticos, você se deixa um pouco mais de tempo, um pouco mais tranquilo para focar nos treinamentos. E dentro desses treinamentos, todas as escolhas anteriores que você fez, seja dos equipamentos, seja dos utensílios, seja de todos os itens que você escolheu, vão te apoiar a você prestar um bom serviço. Uma cozinha funcional, com equipamento correto, com os utensílios corretos, elas vão permitir que a tua equipe também tenha melhor rendimento. Então, quanto mais planejamento, menos refém a gente fica com a mão de obra. Então, hoje a gente tem falado muito que pessoas, embora seja o nosso grande motivo, né, de abrir restaurantes, são pessoas, a gente precisa entender que pessoas são sempre algo que a gente não consegue prever com tanta frequência. Somos todos diferentes. Aqui, eu, Sim. Rodrigo, você que está assistindo, já um espaço físico, não. O espaço físico, ele consegue prever. Ele Isso é consegue planejar. controlável, né? Ele é Isso dá para controlável. controlar, né? Então, quanto mais a gente controla o que é controlável, menos a gente deixa de responsabilidade para a equipe operacional. Vou dar um pequeno exemplo. Se eu tenho ali um salão muito grande, eu vou ter que andar muito com o prato até chegar à mesa do cliente. E se há um dia, por exemplo, hoje, no dia que estamos gravando, São Paulo deve estar fazendo uns 10 graus. Se for um dia como São Paulo, fazendo uns 10 graus, esse prato ele vai esfriar em pouco tempo. E aí vai chegar na mesa do cliente frio. Aí o cliente vai falar, nossa, mandar uma mensagem lá nos canais da internet. Restaurante bom, mas serve comida fria. Qual o problema? Sempre está frio o prato. E o garçom fica ali recebendo aquela crítica e o cliente vai lá, atendimento mal, porque me serviram frio. Só que aí, se a gente for fazer um caminho para trás, aquele restaurante que serviu o prato frio provavelmente não fez uma previsão de uma estufa aquecida de prato. Ele pegou e, da mesma maneira que foi guardou no armário, tirou o prato branco que seja, e já estava numa temperatura mais baixa, colocou a proteína ou a guarnição em cima daquele prato, que aquele prato, por ele estar mais frio, ele puxa o calor da proteína. Depois, aquele prato foi andando no salão também, perdendo temperatura, e chegou na mesa do cliente com temperatura baixa. Diferente se aquele prato tivesse sido armazenado numa estufa, que Entendi. aí quando viesse a comida por cima do prato, ele não perderia tanto calor. E isso poderia dar mais tempo de intervalo para que o garçom conseguisse levar o prato ainda Então, aquecido. você sentou lá com o dono do restaurante, idealizou, projeto, projeto, aí, né? Execução, né? E tem uma fase lá para preencher, né? Para trazer o time, né? Enfim, e depois ali, né? Treinar, né? Fazer o onboarding dessa equipe, né? E me conta uma coisa aqui, né? Depois começa a operação, serve o primeiro prato, assim, né? Me conta uma história assim, que você recorda assim, fala, acho que não vai dar tempo, acho que o tempo estourou, o prazo, né? Alguma história icônica assim. A gente, vou tentar não falar os nomes, mas a gente já inaugurou restaurantes em praticamente uma semana. E entre a última obra e restaurantes com 300 funcionários, espaço com 300 funcionários.
E isso foi um dos dias que eu fiquei com mais receio de dar muito errado. Deu algumas coisas erradas, mas eu imaginei que pudesse dar muito errado. Que seria um tipo de projeto que a gente teria que fazer pelo menos treinamento de um mês. Mas os empresários estavam sendo pressionados, eles precisavam abrir, e a gente abriu uma semana. Graças a esse planejamento de já ter pré-feito algumas coisas, funcionou para que a gente conseguisse ter menos erros, né? Mas andou meio torto. Teve casos também, por falta de planejamento até da área de manutenção. Restaurante, você fez o planejamento inicial, mas depois você tem que ter um contínuo, né? E de alguma maneira o restaurante não fez um planejamento da área de ar-condicionado. Ele não fez as preventivas do ar-condicionado. E no meio de um evento, com políticos, bastante gente importante do setor, o ar-condicionado para. E aí hoje está 10 graus em São Paulo, mas naquele dia estava 35, e era um almoço, e todo mundo Nossa, de terno. Então, naquele dia, foi um dos dias, inclusive, talvez mais tensos da minha carreira, todo mundo suando e aquele evento não terminava, tive que levantar e tentar e ver se eu conseguia resolver o ar-condicionado, mas podia ter sido resolvido se a equipe de manutenção tivesse feito corretamente as preventivas daquele equipamento. Então, o mesmo pode acontecer com forno combinado, vários equipamentos aí que são cruciais para que um restaurante funcione, né? Que um restaurante ande. Então, quanto mais planejamento, quanto mais escolhas certas, menos você vai ter que passar por esse tipo de perrengues. perfeito. Tiago, olha, sei que a gente está com o tempo aqui estourado aqui. Sou muito grato a você por estar aqui, né, tá fazendo esse vídeo, né? Depois, se você quiser mandar aí um texto, aí uns bullets assim para ninguém, o que não pode deixar de fazer, de ter, enfim, etc. Deixar seus contatos aqui também, enfim, né? Vou marcar aqui, né, nos primeiros comentários aqui, tá? É isso, pessoal. Muito obrigado, Thiago. Obrigado a vocês. E entendo que a área de gastronomia seja desafiadora, mas não desanimem, porque dá para fazer muita coisa boa com gastronomia. Restaurante é sim um bom negócio, desde que seja bem administrado. E tem a tecnologia aliada, como a tecnologia aí Da do Severrec, empresário isso. Rodrigo Garcês. Boa, obrigado, Thiago. Um abraço. Tchau, Um tchau. abraço, até logo.